A gente está aqui hoje, a gente vai falar de testeiras penduradas agora. Isso aqui é sempre aquele caos, assim, nossa, o pessoal começa a pendurar testeira, todo mundo já fica pensando. E aí na criação, Jabs, o que, que você acha que é preciso? A primeira coisa que precisa pensar para fazer isso, né? O Mike, só te conceito. interrompendo, Claro. desculpa. O nosso parceiro, ele contou um pouquinho dele. Vocês não têm uma curiosidade de conhecer um pouquinho desse cara aqui? Oh, mas com certeza, Jabs, com certeza. Já vamos para a testeira, Não, né? vamos lá, fala um pouquinho da sua história. Olha lá, Conta, só um conta. pouquinho, só dar uma palhinha. Se fosse contar a minha história mesmo, ia tomar muito tempo, mas eu vou resumir muito rápido para vocês. Tá saindo o som aí atrás para vocês bem? Tá? Pessoal, eu nasci em Pernambuco, numa cidadezinha chamada Garanhuns. Eu vim para cá, para São Paulo, com a idade de 14 anos. E faz 50 anos que eu estou em São Paulo. Se vocês somar, então eu estou com 64, hein? Tá bom, Mike? Tô bem na foto? Muito, tá muito bem. Por isso que eu falei, ó, mais de 25 anos para não entregar, né? Então, quando eu vim lá do Nordeste para lá, meus pais eram marceneiros e eu já trabalhava desde pequeno numa marcenaria com meu pai. Então, eu sou apaixonado por madeira. Então, na época lá, eu fazia carrinhos para vender, banquinhos, e vim para São Paulo e vim trabalhar. Meu tio trabalhava na Globo. E aí eu fui para a Globo pintar estúdio, pintar fundo infinito. Para quem não sabe o que é fundo infinito, é a parede que tem uma curva embaixo, onde fazem gravação, fundo infinito. E de lá eu comecei a me interessar mais profundo pela cenografia, vendo toda aquela situação. Fui trabalhar com meu tio em uma produtora e eu era muito jovem, mas eu já conhecia a madeira, Mike, eu já conhecia como eram os processos. E aí eu era o garoto palpiteiro, era o moleque palpiteiro, porque eu via eles fazendo uma situação e eu queria corrigir, mas eles não aceitavam, porque eu era muito jovem. E aí eu falei, cara, eu olhava aqueles projetos e dava vontade de saber o que estava ali, né? Eu tinha aquela curiosidade. Então eu fiz 2 anos de arquitetura, depois eu queria conhecer a estrutura. Aí fiz 1 ano e meio só de engenharia para conhecer, para poder falar com propriedade com aquelas pessoas. Então a partir dali as coisas foram caminhando, eu passei em vários segmentos, fui para o Rio trabalhar na Globo, passei um período longo lá, e aí vim para São Paulo, voltei para trabalhar em outras emissoras, trabalhei um período na Record, no SBT. Então, depois eu migrei para cenografia. Então, cenografia, eu estou agora nesse período já há mais de 30 anos na cenografia, que é eventos corporativos, que antes era só filmagem, fiz muitos longa-metragens. Então, a cenografia para mim foi uma novidade e que eu gostei mais ainda, que tinha tudo a ver com o que eu fazia antes lá. Mas a cenografia hoje também é um dos meus maiores prazeres, a minha maior alegria de estar participando com vocês. E agora você isso. conseguiu que todo mundo te escutasse? Todo Oi? mundo te escuta agora com as suas soluções? Às vezes. Vamos lá, Mike. E aí, Jabs, então, aquela história, né? Todo mundo, a hora que vai falar de testeira, pendurada, é aquele caos. O que, que você acha que o pessoal que vai criar isso, primeira coisa que precisa pensar? Cara, são várias situações, né? Porque nós não temos um padrão, né? A criação aqui, ela é maravilhosa, cria coisas orgânicas, que sobe, que desce, que faz parar no ar uma mágica e a gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer, né? Então, quem está do outro lado fala, ó, eles criaram, eles fizeram, agora é com vocês. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, Mike? Porque a gente sabe, né, do peso que é toda essa responsabilidade que está todo mundo ali embaixo. Então, o que eu vejo nessa situação? São pontos que a gente tem que analisar muito bem. Nós estamos agora com 4 ou 5 estandes que tem muitas testeiras, né? A testeira, por exemplo, a testeira do Valior que nós estamos hoje fabricando, ela está pesando no total, vai dar um peso de 1.200 quilos, 1,2 toneladas. Então, num espaço de 15 por 20. Então, quando a gente olha para aquela testeira lá, vou dar um exemplo, a gente olha que a primeira coisa que a gente tem que ver é pegar a malha,
do espaço e você compatibilizar com a estrutura. E a partir dali a gente criar situações para que você tenha garantia nesses pontos que estão colocando nela. Essa posicionamento é bem legal. Acho que quem criou foi o Gão, né? Valeu? Foi você que fez. Você tinha ideia do peso que isso ia alcançar? 1,2 toneladas. Hoje, agora você já consegue imaginar o peso, né? Maravilha, olha lá. E o material, Jabes? O que você acha que a gente consegue mais usar para tentar viabilizar uma testeira dessa? Cara, hoje Pensando nessa de Valeô, por exemplo. Por exemplo, nesse Valeô, nós tínhamos, a primeira proposta era de fazer de box trans, né? Vamos fazer de box trans, que a gente vai para vencer todo esse vão, para ter essa situação de você vir com a cenografia nela. Quando nós olhamos para ela, nós vimos que não era necessário do box trans. Porque o box trans, ela ia interferir muito no visual da proposta do projeto, porque ela é uma testeira que ela só tem os cantos fechados e a maior parte dela é vazada. Então, portanto, se eu estou com essa testeira toda vazada, tanto nas laterais como embaixo nós temos uma lycra, mas ela também você consegue enxergar através dela. Então nós pensamos, se eu tenho que pegar esse box trans, eu vou ter que encapar ele. Eu vou ter que fazer, sabe? O pessoal fala do box trans, a camisinha, né? A camisinha que é uma estrutura de malha, não sei se vocês falaram, tecido, né? De tecido, né? Que reveste o box. Mas ela não dá um bom acabamento. Então, o ideal é você... E acabar ficando mais pesado, então, né? Então nós pensamos, vamos tirar o box e vamos fazer uma estrutura metálica, porque a gente não tem essa situação da gente cobrir e envolver todo o box. E ela vai ficar mais limpa, porque a testeira em si, que ela tem 1 metro, é 1 metro ou é 60? É 1 metro. É 1 metro. Ela tem 1 metro, ela vai ficar totalmente limpa ali, só vai ter uma interferência. Então nós usamos um tubo em cima para fazer todo o anel dela, um tubo de 100-100, né? Que é 10 por 10. Então isso nos deu, olhando para o projeto, deixar ele mais limpo e sempre olhando o que o cliente ele comprou, né? Se a gente não ter tanta interferência para não ter problemas lá na frente. E elas precisam de alguma... Claro, eu pego aqui para você. E pensando nisso, Jabes, a testeira, nesse caso em específico, que é de ferro, ela precisa de uma estrutura especial para poder prender ela no teto? Mike, é muito... Vou mudar um pouco a pergunta. Como é que você prende essa testeira no teto? Então, a gente, como eu falei, nós vamos compatibilizar os pontos aéreos que nós temos. E esses pontos é o quê? O que são esses pontos? Vamos lá. Vamos falar para o pessoal que não sabe. Isso, o que é vamos lá. Em todos os pavilhões, tem uma malha de ferro, se vocês olharem lá para cima, lá tem aquela malha de ferro que ela varia muito, né? De um ponto a outro, 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros. Então, tem um ponto X para a gente pendurar os cabos de aço. Então, naquele ponto lá, é permitido colocar uma quantidade de peso, que eu não sei, depende de um pavilhão ao outro, né, Mike? Sim. Tem uma quantidade de peso. E é onde é feito o cálculo, e vocês fazem um cálculo e a gente distribui. Então, quando a gente olha, a gente passa esse cabo de aço, e nessa estrutura é soldada um ilhóis, uma argola, para que esse cabo de aço envolva esse ponto para ela ficar seguro. E com esse cabo de aço é colocado 3 grilhetes. Isso é a norma dos pavilhões, não pode colocar 1 nem 2, tem que ser 3 e tem uma distância entre eles. A cada 5 centímetros você está com esse grilhete, com a sua bitola, com a necessidade do cabo que vai descer. E esse cabo geralmente é o pessoal do pavilhão que põe, sabe? Sim, esse cabo, quando nós entramos no pavilhão, a produção, o cliente já contratou já esses pontos aéreos e aí, chegando lá, a empresa, o pavilhão, eles nos fornecem.
A partir dali que ele desceu esses pontos de cabos, aí sim, aí é a equipe que E é entra em sempre ação. facinho, assim, chega na montagem, os cabos estão lá, lindo. Às vezes. É uma briga muito grande, né, Tico? Muitas das vezes a gente chega lá, as feiras de stand, vocês veem que é muita arrojada, é muita gente. Aí você chega lá, houve alguma situação no trâmite que não foi efetuado o pagamento, que esqueceu algum ponto. E aí, quando a gente chega lá, a maioria está com um ponto e o nosso está sem. Só que esses pontos são colocados com a gine articulada que ela anda nas ruas. E nos pavilhões, as ruas são lotadas de materiais, de equipamento. Então, é uma dificuldade muito grande. Mesmo assim, a gente contorna essas situações e vai seguindo, vai levando. E aí um caso especial, né? A gente já passou por isso, mas vou fazer essa pergunta. O pessoal colocou lá os pontos, a gente acompanhou, olhou, o ponto tá certinho. Só que a gente precisou mudar, por algum motivo. A gente pode subir e mudar? Não, Mike, a gente não temos permissão para subir, para mudar. Então, por isso que Tem que chamar a Gine de novo. Tem que chamar a Gine e tem que, antes, até um tempo atrás, a gente mudava e não pagava esse ponto. Hoje, se você mudar um ponto que eles colocaram, você vai pagar mais um ponto, tem uns pontos aí que eu não sei quanto é, mas eu sei que não é tão barato, né? Se eu não me engano é 450 o ponto que está no São Paulo Expo, não é isso? É isso aí. 450 cada ponto. Não é tão barato. É uma fábrica de dinheiro. Então é uma dificuldade que você encontra nos estandes. Então os estandes não é tão simples assim. Estamos falando de testeira de estande que não é tão simples assim de você. Então por isso que temos que estar muito alinhado aqui, né? Com a produção, com o detalhamento, com a criação, para que essas coisas elas se encaixem, né? É uma engrenagem que ela tem que se encaixar. Então, para não ter esse problema lá para na a gente frente. não ter esse problema na hora que nós chegamos lá. Então, antes disso, tudo é checado, né? Hoje mesmo nós estamos, no intervalo, nós estávamos falando de quê, Mike? Ponto aéreo. Ponto aéreo de Valiô. Nós temos um painel de LED que ele sobe na parede e ele tem mais um teto de 2x5. E nessa área, nós estávamos com 4 pontos. Aí nós, com o Brendo hoje, nós percebemos que foi tirado 2 pontos dali. Nós falamos, não dá para deixar sem, tem que mandar vir esse ponto novamente. É a responsabilidade do peso, porque nós temos o peso da testeira, mas o peso do LED. Então, foi uma necessidade que a gente estava comentando exatamente sobre isso. Então, essas coisas, assim, é super importante, toda a equipe está alinhada, para quando você chegar no pavilhão estar resolvido. Isso é fundamental para um bom andamento lá do processo da montagem. E existe algum tamanho padrão de testeira ou cada um é um? Cara, não tem não. A criação, eles fazem testeira de todo tamanho, de toda espécie, de todo tipo de material. E eu acho isso aqui super legal. Eu acho que, assim, o gostoso desse trabalho nosso é que a gente não faz a mesma coisa, né? Cada trabalho é um desafio. É esse que nos move, é esse combustível que entra dentro da gente de nos dar essa força, essa vontade, essa garra de superar todas essas dificuldades. É isso que eu vejo. E tem alguma regra que a gente precisa seguir para a testeira? Alguma que você pensa assim? Cara, não tem. Não existe uma regra para você seguir na testeira. Existem sim alguns padrões. As retas são mais fáceis de colocar, as curvas são mais difíceis, as orgânicas mais ainda. Então, mas não existe uma regra porque não dá para a gente colocar uma regra na criação. A criação criou, a produção, a cenografia aqui atrás tem que executar. A única regra é a gente deixar ela na altura certa, né? Permitida pelo manual, né? A regra é essa, deixar ela alinhada no nível e com responsabilidade da estrutura estar bem ancorada. E a gente estava falando bastante dessa testeira de Valiô, né? Que a gente está nessa reta final aí. E esses desafios da instalação, né?
Como é que são esses... O que você enxerga nos desafios aí? Porque, entendendo um pouco, né, e não querendo cortar um pouco da sua resposta, mas ela vai ter que ser a primeira que vai ter que subir no Pois stand, é, né? Esse é um cara, stand, mas qual que é esse desafio para você? Me conta um pouquinho. Pensamos em várias possibilidades. Então, quando chega o projeto, que na primeira reunião que a gente olha para ele, então a gente começa já a se movimentar, a pensar numa forma que nós vamos subir ela sem prejudicar a parte aí embaixo, quem está montando a parte inferior. Então, essa testeira, ela é grande pra caramba. Então, nós chegamos numa posição que essa montagem, por se falar, ela é bem generosa com os dias. Ela tem, acho que 5 ou 6 dias de montagem, né? Mas tem montagem que a gente só tem 2, 3, às vezes 2, então, e você está com um stand grande, esse é um stand de 300 metros. Muitas das vezes você está com um stand desse e você tem que, aqui na Modale, a gente olhar nas reuniões e pensar como vamos seccionar essa testeira. Por exemplo, essa testeira, ela está dividida em 6 partes. Então, ela não vai, nós pensamos, vamos levar, primeiro plano foi a gente, vamos montar ela no chão totalmente, né, 15 por 13, e vamos contratar algumas talhas elétricas, vamos colocar nela e levantar ela de uma vez só. Mas nós vimos que não é possível, porque se a gente considerar o peso da talha, mas o peso da testeira de você colocar lá, os pontos aéreos têm um X de você colocar a quantidade de peso. Então, aí nós descartamos que não era possível. Então, falei, vamos fazer com uma talha que não seja elétrica, vamos fazer numa carretilha. Pensamos várias situações. A situação que nós chegamos, que nós estamos indo para lá, nós vamos estar levando 4 gines, não é isso, Tico? Cadê o Tico? 6 gines, nós vamos colocar essas gines embaixo e ela vai levantar, não ela inteira, está dividida ela vai dividida porque como ela tem 15 metros, nós teríamos que contratar uma carreta para levar inteira, seria o ideal, mas não foi possível, nós estamos contratando um caminhão de 11 metros, então ela tem 11 e fizemos mais um encaixe de 3, mais de 3 metros para que ela suporte essa emenda dela. Então, todos esses processos aqui que nós estamos falando no stand, e é só dessa testeira. Nós estamos uma semana olhando para ela e assim como nós vamos fazer essa execução. Então, uma testeira, ela é bem trabalhosa, ela é fundamental para que você faça o planejamento em casa, saia com ela resolvida. E não saia com ela, chega lá, eu vou resolver. Isso não funciona, as pessoas, já vi muitas dessas situações, chega lá, eu dou um jeito, eu vou resolver. Então, a Modale, a gente não tem essa situação com a gente tem que fazer a lição de casa e sair com ela resolvida. Muitas das vezes a gente pega no pé dos profissionais aqui, mas é porque a gente sabe que quando a gente estivermos num pavilhão, o bicho pega e a gente tem que estar preparado para essas situações. E a segurança em primeiro lugar, né? Exatamente, a segurança em primeiro lugar. Então, vamos levantar com responsabilidade. Eu não tenho dinheiro para 6 gines, teve a situação só para 4. Gente, não dá, a testeira é assim, vamos ter que fazer. Então, existem várias situações, temos que bater o pé e agir com responsabilidade, porque é super importante. Ô, Jabes, você falou de subir com talha. O que é uma talha, Jabes? Explica um pouquinho para mim o que é. Vamos lá, o que é uma talha, Mike? Uma talha, ela é um equipamento que ela tem uma engrenagem dentro e ela passa uma corrente por dentro dela. E essa corrente, ela tem mais de uma engrenagem, que ela, quando você puxa ela reduz o peso para você, ela fica mais leve para você subir. Então você vai subindo ela controlado. Você passa essa corrente que ela vai rodando dessa engrenagem e você vai içando ela. Você faz um ponto de ancoragem, ela fica lá em cima ancorada e você pesca ela aqui embaixo e essa corrente você só vai puxando ela na lateral. Então é muito prático.
é prático e seguro. E existem talhas manuais, existem talhas elétricas. Maravilha. E a gente está batendo bastante, mas no modo geral, as testeiras precisam ser aprovadas pelos eventos? As organizadoras têm que aprovar? Sim, com certeza, né? Então, eu acho que essas aprovações têm... você tem, muitas das vezes, a testeira, nós estamos... para pegar um ponto da testeira para você levantar. E os pontos, muitas das vezes, os pontos, elas estão na rua. Você não pode usar aquele ponto da rua. Você tem que usar os pontos que estão internamente. Então, muitas das vezes, a gente vai ter a cenografia, a criação vai ter que mudar, a gente fazer uma manobra para a gente resolver essa situação. E também o seu tamanho, o peso, todo, quando a criação for pensar numa testeira, eu acho que eles têm que pensar também assim, o peso dessa testeira, porque assim, de repente você vai fazer algo maior que 1 metro, ou mais larga, mais potente, porque assim, eu acho que toda criação tem que ter esse entendimento e o conhecimento de quantos quilos você pode colocar uma testeira, porque muitas das vezes sobra para a gente aqui do outro lado resolver uma situação que a gente não tem nem mais tempo. E se a criação tivesse esse entendimento de que quanto suporta um ponto, e quando ele estiver fazendo, vai saber que é no pavilhão XPTO, vamos lá, no Transamérica. Transamérica, eu quero essa malha do Transamérica, eu vou compatibilizar ela aqui com essa testeira, e eu vou ver quantos pontos eu vou colocar. E eles terem também essa quantidade de peso. Eu acho que isso vai dar uma dinâmica maior para quando chegar para a gente aqui, as coisas já estarem mais resolvidas. E nesse caso também acho que é legal a gente falar, porque a gente teve que diminuir o tamanho de LED, né, Tico? Por conta do peso, né? A gente diminuiu o tamanho de LED, Sim. que era o pendurado, exatamente porque não tinha pontos suficientes por causa disso. Então isso é super importante, que o Jabs falou, a gente sempre está atento a isso. Além dos 1.200 quilos da testeira, a gente tem um outro painel de LED, então que está só na frente ali, então o painel de LED por si só já é pesado, né? E aí, Jabs, a gente está falando de uma testeira dessa, né, de 1.200 quilos, que vão inúmeros pontos, né? Quantos pontos, Tico? Tem 31 pontos. Como é que você garante que vai ficar todos alinhados, Jabs? Isso é um dos problemas que a gente sempre encontra lá. Nós usamos 2 equipamentos. Tem um equipamento que você tem um nível a laser, que você joga, que você consegue um nivelamento. E também tem o do modo mais antigo, que o pessoal fala que é um puxa-saco. O puxa-saco nada mais é que um tubo de ferro ou de madeira que você já corta ele na altura. Se ela tem 4 metros, então são colocados vários puxa-saco desse com 4 metros. Então você descansa essa testeira em cima desse apoio, que as pessoas dão o nome de puxa-saco, não sei porquê, mas ele funciona bem. Você colocando ele lá, ele desceu, soltou, descansou ela em cima lá, o profissional que está lá em cima com o equipamento para prender ela, ele tensiona e geralmente a gente consegue manter esse nível. Legal. E os pontos sempre estão certinhos ali na testeira toda? Você pega um projeto, ele está exatamente onde tem o ponto. Não. Como é que faz isso? Não está não, né? Eu trouxe até uma situação aqui para você. De qual é essa situação? É do... qual que é? Epic Games. Epic Games. Nós temos umas testeiras que temos vários ângulos, são 4 testeiras, uma está nesse ângulo, a outra está aqui, a outra vem do lado, e os pontos, eles são numa direção certinha. Então, esses pontos tem um X, que eles falam que é o nó, é onde cruzam a estrutura. Onde cruza a estrutura é o nó onde você pode colocar. E dificilmente ele consegue sair no ponto certinho que vai estar a testeira, onde vai estar o nosso stand. Então,
nós temos que olhar para aquela malha e aí analisar e buscar alguma situação para que você, quando você contrata um ponto, muitas das vezes não é um ponto, são dois, porque você precisa puxar de um lado para o outro para você dar um equilíbrio para sair no meio da testeira, para você conseguir alinhar essa testeira. Então, mas tem, às vezes também não dá nem a gente corrigindo, fazendo essa situação. O que acontece que nós temos que fazer? O que está acontecendo nisso aqui? Nós temos que fazer um grid do grid lá de cima. Já existe um grid que desceu os pontos. Aí nós temos que fazer um grid nosso. Nós temos que passar um tubo na direção. Nessa aqui nós estamos passando um tubo de 10 metros de um lado. Depois de 3 metros estamos passando outro tubo e fixando nos cabos de aço existente, e entre esses tubos estamos colocando mais um tubo para a gente poder pegar o ponto direcionado em cima da nossa testeira, porque ela é muito, como a gente pode falar, ela é quase orgânica, né? Ela é quadrada, mas ela está em ângulos, né? Tem vários ângulos diferentes. Certinho, né? Ela tem vários ângulos diferentes, então não dá. Então, ela tem que estar exatamente naquele X, naquele ângulo, porque quando você está com o stand montado, se ela estiver retorcida, cara, depois você não consegue chegar lá. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, essa visão, e eu até trouxe para cá um rascunho que nós fizemos lá, para que coloque no projeto, e aí tem essa situação. Eu trouxe esse cara aqui para vocês. Nós estamos falando de testeira, falando de pontos que temos que ele tem que coincidir com a testeira. Eu trazendo essa malha de ferro que está aqui, não está no orçamento, certo, Luiz? Não está no orçamento. O orçamento, tudo que foi pensado, não está nesse orçamento. Então, é uma situação que nós vamos ter que arcar com essas despesas, que é quase impossível você repassar para o cliente. Então, o que eu vejo isso é mais um ponto de atenção da criação, quando está criando, para que assim, cara, vendi desse aqui para o cliente, mas eu estou com aquele ponto. Se eu girar para cá um pouquinho, isso aqui vai ficar no que a gente quer, e a gente está garantido com o ponto existente do pavilhão. Então, testeira que nós estamos falando assim, é uma responsabilidade muito grande em todos esses requisitos de segurança e também da forma que ela é construída. E aí, pessoal? Pergunte. Boa pergunta, hein? Boa pergunta, vamos lá. Inclusive, acho que nós não concluímos essa testeira do Valiô. Nós vamos ficar 2 dias da montagem, vai ser para a testeira. Então, para vocês verem a complexidade da testeira. Então, 2 dias não vai ter ninguém montando lá embaixo. A montagem é a testeira. Então, em 2 dias, nós calculamos que nós vamos levantar ela com logo, com iluminação, e ela vai estar pronta em 2 dias, porque também ela tem lycra nas laterais, a parte dela embaixo, ela é toda com lycra também, então é uma complexidade muito grande. Quando tem o mezanino, aí que a gente tem que olhar para ele lá. Muitas das vezes, se essa testeira tem todo esse teto nela, tem todas as intervenções, ela vai ser a prioridade. Mas aí vale do nosso penso ali, como nós vamos fazer a nossa montagem. Olha, eu vou começar por aqui, eu vou montar a testeira e logo em seguida o mezanino entra, para que a gente tenha essa dinâmica na montagem. Mas geralmente os mezaninos são prioridades. Eles montam o mezanino e muitas das vezes a gente trabalha por fora com a testeira e a gente monta a testeira. Então, são questões de alinhamentos e prioridades da complexidade do elemento aéreo. Mas, bora lá, mais pergunta. Eu tenho uma pergunta já. Bora, vamos Como lá. é que chega a elétrica numa testeira pendurada? Pois é, cara, muitas das vezes
A maioria das vezes ela vem aérea, ela já tem nos pavilhões já existe uma carga, uma rede elétrica lá em cima que não tem uma carga, de repente, muitas das vezes, não tem uma carga suficiente para a iluminação daquela testeira. A maioria você vem lá de cima, que eles pegam por cima, e outras vezes a cenografia entra em cena que a algum ponto X da testeira é feita alguma caixinha, um tubo, para que essa elétrica venha de baixo, passe e vá para ela. Então, quando é colocado alguma situação que vem de baixo, é um ponto que vai estar ancorado nela, que vai fazer parte da cenografia, Mike. E aí, gente, mais alguma pergunta? Elemento pendurado, testeira, nada? Testeira. Olha só, vai começar a vir tudo pendurado agora. Já. Então tá. Vai lá, Fê. Eu sei que vai depender muito dos casos, mas tipo, uma concepção, assim, primeiro, uma testeira pendurada. Dá pra gente dizer, tipo, a gente às vezes pensar muito se madeira ou serralheria seria, qual estrutura seria mais adequado pra gente pendurar. Óbvio, vai depender muito, mas de começo, assim, tem algum desses dois materiais que a gente pode falar, vamos tentar primeiro com madeira ou primeiro com serralheria, para ver se dá certo, Tá. ou se não, se é muito, depende demais. Assim, a testeira, pelo fato dela estar pendurada, a serralheria, ela traz mais estrutura. A serralheria é mais estrutural. Então, muitas das vezes, na madeira, eu não consigo pegar um ponto que distorça muito ela, porque ela vai sair totalmente do eixo, ela não vai ficar aonde é necessário ficar. A serralheria já nos dá mais esse recurso. Se fazendo com a serralheria, podemos travar ela de uma forma que ela não vai torcer como a madeira vai acontecer. Fazer só uma testeira, porque realmente a testeira você faz o mais simples possível, que é um painel. E muitas das vezes não é nem chapeado, não é um painel, é um trainel. É um trainel que está revestido de napa, ou lona na frente, ou napa, e ela dá essa torção. Quando é serralheria, ela nos garante mais dela ficar mais alinhada e dela dar uma estabilidade maior. Quando você tem paredes, elas são importantes ali, elas estão uma conectada à outra, mas eu não quero usar parede dupla. Como é que você faz para conectar uma parede que ela tem lona de frente e verso, mas eu não quero usar duas paredes porque ela me onera mais custo? Como é que você faz essa função para elas ficarem travadas? Como é que a gente vai para esse processo? Lívio, tem várias formas. Se eu tenho uma parede que eu estou ancorada num ponto X, no outro ponto, eu consigo fazer ela simples. E quando é uma parede que não dá para a gente ancorar em nenhum ponto dela, aí temos que fazer ela autoportante. A autoportante, então, ela vai virar duas paredes e tem que colocar uma espessura nela, uma largura nela, para que ela vire autoportante. A parede, para gente, onde tem ancoragem, podemos sim usar uma parede e a gente usa uma técnica lá que é usar, a gente não vê nas outras montadoras o que a gente usa. A gente tem uma despesa maior com essa matéria-prima? Tem, que é o MDF cru de 9, que assim, o painel ele tem 8 a 10 centímetros. A gente usa uma tira de MDF de 9, de 12 centímetros, que você consegue soltar os dois lados e você envolve toda essa parede. Envolvendo toda essa parede, eu consigo colocar lona dos dois lados, napa, que ela não vai marcar, a gente vai ter uma superfície ali que ela consiga ter um acabamento perfeito. Mas se eu tiver uma TV, se eu tiver um logo lá, só naquela área você entra com um reforço. Então a gente entra com um reforço ali para que dê estabilidade naquele setor. Mas é possível, sim, fazer, sim, quando o pessoal estiver criando, detalhando, não dá para ela estar solta. Mas se eu tiver qualquer ancoragem, é possível, sim, fazer uma virar duas, sim. Maravilha.
Vamos falar um pouquinho de stands, então, de áreas abertas, né? Festival. Eu acho que sempre é um desafio montar, né? O que você julga de mais... O principal desafio em montar um stand na área aberta, James? Num festival aí da vida. No Festival da Vida, nós temos várias situações, né? Porque quando você encontra, Mike, acho que o último trabalho que eu fiz em área aberta foi a Budweiser no Lollapalooza. Então era um stand muito grande. E eu estava numa área de desnível e eles fizeram o piso. Então, como eles fizeram o piso, não foi de boxe, foi daquele tubular, né? Então, eu tenho já uma ancoragem naquele piso lá. Eu consigo ancorar. O que nós fizemos assim? Eu já tinha um piso que tinha um desnível assim de sair a 0 e ir a 3, 4 metros o desnível. Então, naqueles pontos estratégicos das paredes, eu tive que furar o piso deles e descer um ponto para pegar lá embaixo. E lá eu fazer os travamentos. Que a gente fala assim, vou fazer uma raiz, né? Quando a gente olha alguma coisa assim, eu preciso fazer uma raiz porque é um ponto, como fosse uma árvore, um coqueiro, a gente fala uma raiz. Lá a gente trava ele e você consegue ter essa estabilidade, porque quando você está em área aberta, nós estamos no vento, todas essas situações que a gente está na área externa, você está disposto à natureza, né? E a natureza você não controla. Pode vir um vento com uma carga X ou uma maior. Então, nós temos que estar preparados sempre a maior. Então, as pessoas muitas das vezes falam, mas não tem necessidade, não precisa disso. Não tem necessidade dela para ela estar numa área coberta aqui, ó, dela estabilizar. Quando você está numa área aberta, é preferível você pecar pelo excesso, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, é uma responsabilidade muito grande também, de você fazer essa estrutura virar autoportante e suportar, né, muitas toneladas de vento. Porque quando fazemos um stand em área aberta, que botamos uma parede, ela criou uma vela. E ali é uma força muito grande. Então, não dá para calcular a força que vai acontecer naquela parede. Então, você faz um cálculo muito além, sabe? Esse cara aqui, se essa parede, como que a gente olha para uma situação dessa? Eu, particularmente, olho assim, cara, essa parede aqui, ela está rígida. Para dar um vento nela, para arrancar ela daqui, ela vai ter que arrancar toda essa estrutura aqui. Então, é quase impossível, então ela vai suportar. Só quando é fora do normal mesmo, mas a gente tem que olhar com esses olhos. Isso eu estou falando, Mike, de um stand numa área aberta que você tem um piso para você ancorar. Mas muitas das vezes você está no stand, numa área aberta, que você é o seu piso, é o piso praticável que a gente loca e que nós vamos levar para lá, para você fazer aquele piso. E muitas das vezes não foi pensado, aí eu entro mais naquela situação, né? Não foi pensado como vai ancorar ela, assim, porque, assim, muitas das vezes o custo da ancoragem fica o dobro ali do piso, cara, porque você tem que fazer várias situações. Então, tem várias situações que você pode ancorar um stand numa área externa. Vamos colocar exemplos aqui, Mike. Nós não temos esse material, mas nas outras empresas que eu trabalhei, nós tínhamos trilho de trem. Trilho mesmo de trem. Trilhos com 4 metros, com 2 metros, com 5 metros, e que nós levávamos esse trilho de trem, colocávamos ele, fazíamos um tablado dele aqui, com todo esse trilho de trem, depois que viria o piso por cima. E a gente amarrava toda a estrutura do piso nesses trilhos. E a partir desse trilho, nós fazíamos soldas em estruturas metálicas para sair, para você ancorar as paredes. Então, é muito complexo quando a gente pega um trabalho. Você está falando do trilho de trem por quê? Porque é levinho? Porque levinho, porque cada trilho de trem pesa uma tonelada.
em 700 quilos. Então, uma peça de ferro, uma peça metálica daquela, você vai criar ali uma malha em um piso, vamos falar, uma malha de um piso de 10 por 10, cara, você tem que criar ali uns 30 mil quilos ali, ó, que você vai ter que colocar nesse tablado ali, para você ancorar um stand com um pé direito aí de 3 metros e com máximo 4 metros de altura. É mais ou menos uma quantidade para você ter uma noção da complexidade que é. Aí nós temos essa ancoragem que você está num lugar que você não pode perfurar o piso. Aí lá eu estou com um asfalto bacana, eu estou com concreto, cimento queimado que está lá fora, não posso furar. Tem situações que a gente vai lá fazer a visita técnica, olha, é possível eu ancorar aqui no chão. Então, o que a gente faz? A gente bate estaca. Então, o piso que a gente leva é um piso mais especial que a gente tem, que a gente pode soltar a chapa dele, ele fica só a malha de ferro, nivelamos todo esse piso lá, sem a chapa, batemos as estacas em vários pontos e aí parafusamos ou soldamos alguns pontos de solda no piso metálico. Então eu tenho as estacas e eu tenho um piso metálico. Depois eu fecho esse piso, eu entro com outra chapa para fazer o acabamento final. Então tem várias formas de você ancorar um stand assim. E tudo isso é um custo, né, que você tem que estar preparado. E sempre usando ferro. Sempre usando ferro, Mike. O ferro nos dá uma garantia maior. Eu posso usar até um piso, um tablado de madeira, depois que eu fizer a ancoragem lá embaixo. Aí eu saio com esses arranques, onde eu vou ancorar as paredes. Esses arranques têm que suportar toda essa carga de peso que a natureza pode ser muito tranquilo, pode ser um dia, um evento muito tranquilo, como pode ter também surpresas, né? Rajadas de ventos e acontecer acidentes. Então, tem que estar muito preparado para essas situações. Então, como vocês viram, é caso a caso. Tem várias situações de ancorar um stand, sabe, de um palco numa situação externa. A gente tem sempre uma dor aí, acho que o pessoal do orçamento vai saber bem, que é sempre quando tem um orçamento para fazer num stand de área externa, é como que a gente vai orçar aquele piso, né? Sim. É o piso. Então a gente já teve uma regra que é não ter como cobrar antes de uma VT. Exatamente, né? É exatamente isso, Mike. Já teve casos da gente pegar desnível de 10 centímetros e desnível de 3 metros. Exatamente. Então a gente não tem como fazer isso e não onerar até para o cliente, para não. A gente pode cobrar a mais e não precisar, ou cobrar menos e precisar de muito mais, é o que você acabou de falar, né? Tá certo. Então a visita técnica, né, a nossa VT é fundamental, né? Em todos os setores, né, em todos os eventos, mas principalmente na área externa. Na área externa você tem que observar também o solo. Eu já montei lá também, lá no Autódromo de Interlagos, aonde não vamos bater estaca, mas é um solo que não sustenta estaca também. Eu estou numa área que é possível bater estaca, mas lá era um aterro que só tinha lama. Você batia um ferro de 2 metros e depois você puxava ele com a mão. Então, tem várias situações de você analisar o solo também, o que você vai colocar. Mas exatamente o que você colocou, não tinham feito visita técnica e consideraram só um piso. Mas não precisa, não vamos colocar. Não vamos colocar. Falei, olha, eu particularmente falei, eu me recuso de fazer se eu não colocar uma estrutura aqui. Nesse caso, o que foi, né? O que nós usamos? Aí sim, nós usamos os contrapesos, que também são os contrapesos que, quando eu falei de tiro de trem, tem também os contrapesos de concreto. São latas de 18 litros de concreto que você faz uma malha também com ela, colocando em vários setores que você tenha uma carga X, dependendo do stand também, Mike. Entendeu? Nesse caso, nós levamos todo um contrapeso de concreto, soltamos lá e dele nós puxamos a raiz e fizemos acontecer. Mas
tudo isso gera uma despesa e que eles não estavam preparados para aquela situação. Então, é caso a caso. Então, a visita técnica para uma área externa é fundamental. E você falando que tem que usar ferro, bastante ferro, acho que o primordial também é fazer um bom aterramento, certo? Desculpa, Mike. Um bom aterramento, para não ter choque na estrutura. Positivo, né? aí sim, essa responsabilidade você primordial. tem que ter. Primordial. Quando você entrou lá, que você está no área externa, a primeira situação que você faz lá, nós temos um eletricista que está lá de manutenção, que está nos auxiliando a cenografia, falou, olha, você vai levar a sua caixa, você vai estar puxando lá do gerador, mas faz um aterramento aqui e já liga todo o nosso espaço aqui. Isso é fundamental, porque já aconteceram acidentes. Isso é fundamental. E aí, quando você vai para uma montagem dessa, como que funciona a dinâmica numa área externa, Javes? O tempo mudou, o que acontece? Vamos lá. Começou a chover. Começou a chover. Eu costumo, cara, quando a gente numa área externa, acho que nós não tivemos ainda uma oportunidade de fazer alguns eventos grandes assim na área externa, mas vamos fazer, eu creio que vamos fazer. Tem várias situações, Mike. A gente vai preparado. Como a gente vai preparado para uma área interna que a gente leva um almoxarifado, eu sempre levo uma tenda. Vamos levar uma tenda de 5x5, 2x5, uma que atenda lá, aonde nós podemos colocar todo o nosso material, todo o nosso equipamento lá. Você já tem que ir preparado para isso. Então, no área externa, vai almoxarifado, mas vai a tenda. Então, nós temos 2 ou 3 tendas lá, que sempre que tem esses trabalhos em área externa, a gente monta a nossa tenda, monta o nosso almoxarifado, onde vai estar a matéria-prima que foi construído o stand e onde vai atender também a equipe. Então, é fundamental você ir preparado para isso. E aí começou a chover, você dá capa para todo mundo e fala, ó, vai trabalhando aí, vamos rápido. Não. A área externa tem essa situação. Às vezes você calcula que você vai fazer em 2 dias. E aí, cara, as coisas não acontecem, que os 2 dias choveram e você não consegue trabalhar lá. Não dá para conseguir você botar um profissional com a máquina elétrica numa instalação que está chovendo. Então, você tem que parar. Uma das situações que acontece muito em área externa, que é lá no autódromo de Interlagos, esse tempo fechou, está toda a equipe montando. Vem toda a direção lá e faz a varredura. Você tem que sair do espaço. A gente sai daquele espaço que está montando, mesmo lá quando eu estava montando o Budweiser, eu levei uma tenda de 10x10, nós estávamos protegidos, só começou a fechar as nuvens. Falei, nós estamos aqui, a gente pode ir para lá. Não, você tem que evacuar toda a área e ir para um lugar fechado, coberto de alvenaria. Você não pode ficar no local. Então, isso demanda um tempo muito grande, porque existe muitas coisas acontecendo em área externa e montagem por conta dessas situações. Então, você tem que ir preparado para essa situação. Como você pode ir preparado, Javes, para uma situação dessa? Cara, você tem que olhar, ver o tempo, cara, tem previsão de chuva na parte da tarde. Eu vou ter que dobrar essa equipe aqui, eu vou aumentar essa equipe e eu vou produzir o máximo que eu puder na parte da manhã, porque eu já sei que as coisas vão acontecer lá, entendeu? Então, a gente vai sempre olhando o tempo, né? Quando você está na área externa, a todo momento me dá aqui o tempo, me dá o tempo. Quando vai estar? No dia que eu estiver montando, como vai acontecer? Então, é fundamental você fazer esse acompanhamento e ir preparado para essas situações. É muito legal a gente pensar nisso, né? Porque a gente está falando o dia todo o tempo fazer estrutura de ferro. Aí você imagina você tá numa gaiola de ferro e várias, né? Porque não é só você que está montando num evento desse. Fecha o tempo e começa a dar trovão, relâmpago. Para onde eles vão cair? Nos ferros, né? Criaram grandes para-raios aí no meio do espaço todo aberto e acho que é por isso que eles levam todo mundo. E aí pensando nessas estruturas, já, acho que o Rafa falou um pouquinho vão, né? O que a gente pode usar de 5 a 6 metros, dependendo. E geralmente nesses estandes a gente não usa box.
Qual é o vão que a gente consegue usar para essa estrutura, né, de mezanino, já que a gente vai fazer de ferro, sim, de tubo? sim. Aham. Vamos falar, quando a maioria das montagens externas, que sempre tem mezanino, né? Você vai para uma montagem externa, que você vai para um show, você vai fazer um evento, então sempre é mais de um piso. E aí entra o mezanino. O mezanino, que é essa estrutura metálica, geralmente as pessoas fazem os pés dele de tubo de 10 por 10, que a gente fala na linguagem de serralheria, que é 100 em 100, trabalhando em milímetros. E a maioria das vezes são treliças, que são feitas treliças para você vencer esse vão. O padrão do mezanino, Mike, é um vão de 5 metros. Então, sempre você vai ter um pé com 5 metros, porque você tem uma treliça de 30, de 40 centímetros que vence isso aqui. Se você quiser aumentar, você vai ter que aumentar essa treliça para você vencer esse vão. E aí isso vai encarecer muito, porque é uma treliça especial. Muitas das vezes os mezaninos você consegue locar. E é um mezanino padrão, que ele faz vários formatos que a criação lá propôs. Mas se você quer vencer um vão daquele lá, você tem que duplicar. Então, isso é possível? Tudo é possível, né? Dentro dos seus limites, mas vai encarecer sim. E geralmente o vão é de 5 metros. Dá para trabalhar dentro desse vão, né? Ah. E esses estandes externos precisam de laudos técnicos, aprovação de engenharia para os eventos? Como que é? Totalmente, né, Mike? Então, os laudos técnicos de engenharia, de estrutural, a RT, elétrica, todos, eles exigem as documentações na área externa 100%. Não dá para você querer fazer algum trâmite, sabe, porque são muito rígidos. E eu acho isso que é uma forma legal para que todos atendam às normas que foram determinadas, né? Porque muitas das vezes o cara está lá, não tem essa grana, eu não tenho esse dinheiro, vai querer fazer meia boca, mas sempre nos estandes, quando você está fazendo, tem uma situação que você montou um mezanino na área externa. É feito a carga de peso. Não sei se você ia fazer de carga, teste né? de carga, né? Fazer o teste de carga. Então, é feito um teste de carga num número X ali, para que se ela suporta, se a gente está... Porque muitas das vezes, pessoal, você tem uma treliça de 30 centímetros de altura para vencer um vão de 5 metros. E aí, existe o ferro, existe as paredes do ferro. A parede do ferro começa de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2, 2,5, 3. Então, geralmente, para você fazer uma treliça dessa, a gente trabalha com uma parede de 2 milímetros. Ela foi feito esse cálculo que um vão de 5 metros, uma treliça de 30 centímetros, ela vence uma carga de 500 quilos no metro quadrado. Então, o teste de carga, eles colocam, enche tambores de água lá e vai lá e coloca em cima do seu piso, num certo ponto lá. E aquilo é passado uma linha lá e não pode baixar 1 milímetro. Se baixar 1 milímetro, você é reprovado, você não vai montar mais o seu estande. Então, é uma responsabilidade grande também a esse respeito. E é legal falar também porque assim, esse teste de carga é feito em 24 horas. Você monta, vão lá, tira essa medida e a carga fica lá durante 24 horas para tirar a segunda medida. Não é só põe lá, não está baixando, não. No outro dia, todo esse tempo. No outro dia eles vão conferir. Cedeu. Você não pode, fica segurança lá, você não vai entrar naquela área lá. E aí no outro dia os técnicos vão lá conferir. Sim. E aí, Jabs, a gente monta lá, você falou das ancoragens, do tipo de ancoragem, o mezanino e o teto. Como é que funciona o teto? O que você faz lá? Você põe uma napa em cima? Não. O mezanino, geralmente, na área externa, quando é um evento que você vai ter ali de 12 horas, né, a gente utiliza uma matéria-prima mais, mais
mais simples, né? Podemos usar uma lona, fazer o teto com a lona. A lona impressa que a gente usa aí, essa lona de impressão mesmo. Então, é possível você usar uma lona dessa para você fazer um teto. Mas, quando passa mais de um dia, 2 dias, você tem uma semana de evento, aí você tem que fazer um telhado mesmo. Aí sim usamos telha, com calha, com tudo que o telhado tem que ser usado. Então, a maioria das vezes, Mike, é telha. Você não usa a lona, não. A lona é por baixo, você vai fazer o acabamento. Legal. E aí acho que é importante falar também porque o telhado, né, geralmente é uma telha trapezoidal, certo? Positivo, uma telha E trapezoidal. a telha trapezoidal ela tem uma angulação de 5% para caída de água. Então você consegue ter um pé direito muito melhor e esconder isso muito mais fácil. Porque imagina você usar uma lona, né? Uma lona você vai ter que usar um caimento ali 30%, vai ter 30, 1,5 metro. Aí você vai ter que fazer uma testeira de 1,5 metro e isso vai onerando tudo. E a hora que você usa outro tipo de telha, você vai precisar de 30 centímetros. Então você não precisa mais daquela revestimento inteiro. Isso é bem interessante. Bem interessante. E também nos dá mais garantia, né? Entendeu? A telha, você está lá, você está garantido ali o período do evento. Perfeito. Né? E a iluminação? A gente sempre vai fazer, geralmente, festival, né? A gente sempre vai pensar o festival pro stand, ele vai ficar de noite ou de dia? Como que você pensa nisso? Ele vai trabalhar mais em qual período do dia? Desculpa, Márcio. Para a iluminação, repete, né? Você vai fazer uma iluminação. Eu vou pensar no stand como um todo. Ele geralmente você vai pensar ele para noite. Sim. Certo? Certo. O festival ele tá ali, vai ficar muito mais à noite. Isso. Por mais que abra durante o dia, sempre vai pensar à noite. Geralmente é à noite, mas também tem muito durante o dia. Então a criação tem que olhar com esses olhos aqui, porque você tem os estandes, geralmente numa área externa, é usado o ar-condicionado. Não dá para você fazer um stand numa área externa sem ar-condicionado. Então, quando você tem um ar-condicionado, você está com as paredes todas envolvidas, você tem uma área visível de vidro, mas você está confinado ali dentro daquela área. Então, a iluminação, ele tem que olhar tanto para o dia, que ela esteja estável para o dia e para a noite. Mas a noite geralmente é o glamour, né? É o que usa mais, né? É o que encanta todos aqueles festivais, todos aqueles palcos, aqueles stands, né? Então acho que a noite ela é mais muito mais bonita, né? Muito mais vistoso, é isso aí. E aí, gente, perguntas? Perguntas de stand, bora, Bartô. É área externa. Você falou que fechou o tempo, tem que parar e às vezes é uma previsão, tem que chamar uma equipe maior. Sim. Esse custo. Esse custo é ingrato, cara. É muito ingrato. Esse custo é muito ingrato. Porque geralmente, cara, não dá para eu prever. Vamos lá, a Modale não vai prever que eu não vou conseguir trabalhar durante o dia. O Luiz, mesmo com a cabecinha dele de gênio, ele não vai falar que, olha, eu estou colocando essa verba a mais aqui porque eu sei que você não vai conseguir trabalhar durante o dia aqui. E muitas das vezes, eu até esqueci de um detalhe, para você entregar, você prepara uma equipe para a noite. Para a noite, você tem toda a parte de infraestrutura diferente do dia, que é a parte de iluminação, que é a parte de segurança. Então, as áreas externas, elas são complexas de verdade. Então, você tem que ir preparado para todos esses requisitos. Então, geralmente, cara, você tem que torcer para dar certo, viu, Bartô? Então, Luiz, quando for fechar uma área externa, coloca uma gordurinha nesse seu orçamento aí, porque sempre tem imprevisto. Sempre tem imprevisto, Bartô. Não é, sabe, assim, olha, esse é o redondinho aqui, cara. Não, sabe, tanto da nossa parte, da parte do tempo, né, da natureza, e muitas das vezes do cliente.
quando você muda algo na área externa, o cliente muda, os processos são muito mais complexos. Tá? O que mais? Vamos lá. Mais dúvida? Vamos lá, gente. Ah. Vamos, Jéssica. Painel de LED e stand externo. E Olha stand aí, externo, boa, mandou bem. É, Porque em todos os festivais sempre tem um stand mais chamativo, mas tem painel de LED. Só que tem alguma proteção a mais? a gente não é expert em painel de LED, né, Mike? Mas a gente sabe que pelo dia a dia da gente trabalhar com painel de LED, de conhecer, tem um tipo de painel de LED para área externa, correto, Mike? É isso mesmo. Ele tem o painel outdoor. Ah. A qualidade ele não é tão boa quanto a interna, mas ele hoje tem um P3, se eu não me engano, que já é para área externa. Ele pode tomar chuva, ele pode ir tranquilo. Mas a estrutura que a gente produz, isso não vai ser diferente. Ela é a mesma estrutura, muda o equipamento deles, tá? Que eles vão preparado para um equipamento para a área externa. Exatamente. Né, e mais? E aí, Igão, você que está aí todo desconfiado, o que você quer saber dos estandes? Fala comigo. Fala comigo, fala comigo. E o fechamento desses stands, as paredes? Oh, boa. Boa pergunta. Boa pergunta. Então temos que pensar sim nesse acabamento. A matéria-prima que é usada na área interna, nós não vamos poder trabalhar na área externa, contando com a natureza, com a chuva, com os ventos. Então, temos que pensar sim numa matéria-prima que ela suporte o calor, suporte a chuva. Então, é totalmente diferenciado, né, Mike? Sim. Então, vamos dar uns exemplos aqui de uma área externa. Você vai usar lona. Lona, ela aguenta. Mas no área externa, eu não posso usar o que foi feito aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um trainel. Eu não tenho chapa aqui. Ela vai balançar muito aqui, ela vai chacoalhar toda aqui. Então, isso a gente não pode usar. Trainel na área externa, dificilmente nós vamos usar. Nós vamos usar parede, sim, e vamos colocar, assim, uma lona, vamos colocar o ACM, né, que é uma matéria-prima, vamos colocar o aviolar, vamos colocar acrílicos, né? Então, vidros, toda essa matéria-prima aí que a gente usa na área externa. O MDF você usa mesmo? Isso, boa pergunta também. Eu ia falar sobre o MDF. Não, o MDF que é usado na área externa não é. Nós temos dois tipos de MDF. Nós temos o MDF para a gente usar a seco e tem o MDF para você usar no molhado. Não é que ele não vai aguentar a vida inteira no molhado dentro de uma água, mas ele vai suportar uma carga aí de uma semana molhado aí e ele não vai danificar, que ele não vai estufar, que a gente fala, ele não vai inchar, porque hoje as nossas matérias-primas, os MDF que estão vindo, é um papelão. Eles estão cada dia mais, para não aumentar o custo desse cara aí, eles estão colocando menos cola, tá, sabe? A matéria-prima está muito difícil. Então, hoje nós estamos comprando e muitas das vezes, Mike, chega um material para a gente, o MDF lá na fábrica, e a gente manda devolver. Porque você passa a unha nele, ele está já soltando os poros. Tem um MDF que você só jogar tinta à base de água, ele começa a deteriorar inteirinho. É um papelão, ele começa a inchar o rolo molhado da tinta, ele já começa a deformar. Então, nesses casos que você vai usar numa área externa, a gente usa o MDF Ultra. Ultra. É um MDF verde Ultra. Que ele suporta uma carga de água, que ele é muito mais caro, viu, Luiz? Ele custa uma graninha a mais aí. Não É melhor usar pintura ou acabamento em lona e nata? Acabamento em pintura, ela é muito ingrata também, porque quando você está numa área externa, que você molha ela vai deformar,
tom, ela vai ficar com aspecto... Quando seca, ela não vai ficar perfeito. Se eu tenho um Pantone desse, se eu estou com tinta no área externa, quando ela molhar, ela vai ficar manchada. Ela vai estar, quando ela seca mais de um lado que no outro, porque o por trás disso aí, a matéria-prima, ela vai puxar mais de um lado que o outro. Então, não é aconselhável, sabe? Aconselhável, você quer ter um Pantone, aí sim, se a gente pode usar uma lona e pintar ela na cor do Pantone do cliente, pode usar uma napa, é possível a gente fazer essas situações, que geralmente a gente faz. Olha, é Pantone do cliente, ok? Vamos fazer nossa parede normal e vamos botar uma lona ou botar uma napa e vamos pintar lá no local com o Pantone do cliente. Então, é pintado em cima de alguma coisa, mas com a possibilidade, choveu, já sabe que vai acontecer essas situações. E sem contar que esse revestimento, né? Esse revestimento da napa e da lona vai ajudar a proteger a madeira. Oi? A pilha. Fala ali, eu te cortei. Pórtico grande, pórtico na área externa. O que a gente precisa ter nesse pórtico? O que a gente precisa ter para ele deixar ele bem ancorado? Ancorado. Na área externa. Tá. Um pórtico, vamos falar, a gente tiver um pórtico, um backdrop, né? Então, geralmente, são aquelas situações, Lívio, que a gente vê. Quando vocês for fazer um pórtico na área externa, façam os pilares deles bem generoso. No mínimo, um pórtico, vamos dar um exemplo aí, eu tenho um pórtico de 6 por pé direito de 3 e mais a testeira mais 4 metros de altura, né? Façam aí um pilar, tá desligado? Estão vendo? Tá funcionando? Não. Façam aí pelo menos pilares de 80 por 80, 80 por 60. Não dá para fazer o que a gente faz no área interna, de 60 por 60. E dentro dessas situações, aí entra aquela situação. Se eu estou numa área que eu posso bater estacas, se eu posso ancorar ele, eu vou fazer isso, eu vou ancorar. Se não, nós vamos trabalhar com contrapeso. Então, esse pórtico, Luiz, sempre mostrando para o Luiz, quando eu tenho um pórtico desse, eu não estou usando uma chapa de 6 milímetros, eu estou usando nesse pilar uma chapa de 15 milímetros, porque eu vou botar pedra, eu vou exercer uma carga nele e para eu poder parafusar e ancorar ele. Então, ele é mais resistente para isso. Tá? Então, a gente faz a ancoragem com contrapeso. Um pórtico desse, para dar o exemplo aí para vocês, quanto de peso que eu usaria? A gente usaria num desse aqui, no mínimo 200 quilos em cada lado, para você ter uma garantia que você tem um contravento lá de uma testeira de 1 metro. E aí, quando é possível fazer uma ancoragem de cabo de aço, que a gente faz, de você fazer uma ancoragem de cabo de aço para os 2 lados, sabe que tem alguma situação, isso é a garantia maior que tem. Porque você fez aquilo lá, mas a gente fica torcendo. Porque a natureza, ninguém consegue saber a carga que vai vir. Né? Então, por isso que a gente fala, tudo isso a gente teria que colocar tudo isso, porque a gente fala, mano, para arrancar esse negócio aqui, só Deus mesmo. Mas, sabe? Então, a gente peca pelo excesso. Quando tem uma ancoragem, aí sim, a gente dorme tranquilo, mas é bem complexo, viu, Lívio? Que mais? Mais uma pergunta, pessoal? Oi. Desculpa, quando é? Ela é sempre obrigatória fazer? Vamos. Sim. Ela, quando você vê uma tenda, você monta uma tenda, você vê naqueles vão delas, tem um contravento, que é um X, que chama de contravento, que é um X e cabo de aço.
tá? Quando a gente tem as nossas paredes também, que a gente faz a estrutura, a gente não usa um cabo de aço interno, Tico, mas a gente usa um ferrinho 20-20, 15-15, que a gente faz essas mãos francesas internas, para fazer esse contravento dele, para que ele suporte esse balanço todo dele, né? Se eu tenho um pórtico ali, nessa tampa lateral dele, se eu estou fazendo de estrutura metálica, eu não vou fazer só um quadrinho de ferro, eu vou fazer um contravento nele, que são as mãos francesas, que se um contravento nada mais é que uma treliça, que alguma coisa nesse sentido, mas algo não estrutural, é contravento. Quando a gente fala estrutural, né, Mike, nós estamos falando de uma barra de ferro que ela suporte uma carga. O contravento, ela vai ter uma carga, mas ela é diferente. Ela vai exercer a peça inteira, o contravento, ela tem que retorcer ela inteira. O estrutural, se um ponto daquele quebra ali, então a força ali está fazendo só naquele local. Então, ela é diferente, a gente pode usar um ferro mais fino. Isso vale fazer uma pergunta aqui, vamos ver quem é que... a forma geométrica que hoje a gente tem, né? Qual que é a mais forte? Triângulo. Triângulo. Por quê? Por quê? Por quê? Hã? Porque ela não distorce. Por conta do Para ela ângulo. distorcer, ela precisa quebrar. Hã? Se você pegar um quadrado e amassar o quadrado, você amassa ele. O triângulo você não consegue amassar. Então por isso que você vê uma treliça, ela tem o formato do triângulo. Então a maioria das estruturas você vai ver que tem um formato de um triângulo. A treliça aqui você vai ver que tem um formato de um triângulo. Tem, internamente sempre tem o triângulo. Os triângulos, né? O formato da mão francesa é o Isso é formato muito legal. do triângulo. Isso aí é... Aham, é bem legal. Chaves, eu gostaria que você... A gente tem apas, um pórtico bem grande, né? Sim, Tem 13 metros e vão 11 e pouco. certo. Eu gostaria que você explicasse como é que você vai fazer essa amarração sem ferro. Pra ele- Então, boa pergunta, Bartô. Quando nós estávamos... Ele já está na montagem dele. É isso aí, Bartô. Vamos estar junto. Bartô, quando foi passado para a gente, falaram, olha, nós vamos fazer aqui uma estrutura de box aqui para a gente vencer esse vão, né? E aí eu falei na reunião, gente, não é preciso usar esse box. Aí falei, Luiz, pega esse dinheiro do box e manda pra gente. Eu falei isso? Olha aí, ó, Rafa, tá vendo pra onde não vem o seu dinheiro, né, Rafa? Aí eu falei, eu tô tirando o Rafa. Por quê, Rafa? Não é desmerecendo o material, é por conta assim, o boxe nessa situação não ia, porque assim, eu tenho uma caixa muito larga, acho que é 1,5 m, 1 metro é a altura, né? Mas o pé dele, que a gente fez lá, era até acho que tem 1,50 m. E aí, eu não tenho um contravento, eu não tenho uma situação de balanço lá. Então, o que eu falei para eles assim? A gente vamos fazer um painel, ele tem 1 metro, vamos fazer um painel, esse painel vai ser de madeira. Eu consigo, num painel de madeira de 1 metro, eu consigo vencer um vão sem carga nenhuma, para ele ficar autoportante, para ele, que a gente fala assim, ele não flambar ao meio, para ele não abaular, né? Eu consigo vencer de 12 a 13 metros, a gente consegue vencer de que forma? Você constrói o painel, Mike, e dentro dele, desse painel de sarrafo, a menina que faz o detalhe já ficou ali, ó. Como é que ele faz? Então, dentro desse painel de 1 metro, que vai ter 13, a gente, com o próprio sarrafo, a gente entra com as mãos francesas, fazendo uma treliça. Então a grade, ela não vai ser só uma grade só na vertical, ela vai ter as mãos francesas. Quando eu coloco essa chapa com cola e parafuso, não é só pino. Eu coloco ela com pino e ela está parafusada também. Então aquilo criou uma estrutura rígida que vence esse vão.
que para a gente confeccionar, levantar e fazer, só depende da gente. Eu não vou depender do terceiro que vai colocar o box, que muitas das vezes não bate a medida que a gente tem que ajustar. Então, por esse motivo, eu falei, olha, nesse caso aí, a gente consegue vencer esse vão e a gente já levar isso pronto de lá, chegar lá só revestir. Vocês conseguiram visualizar que assim, é um painel, venceu o vão de 13 metros já, mas ele é uma treliça, a gente vai fazer internamente dele, vai fazer o sarrafo como fosse a treliça, e a chapa que vai na frente, que vai dar essa estabilidade maior nele, ele está chapeado. Aí, qual é o segredo? É chapear os dois lados. Eu chapeio dentro, eu chapeio fora. Ele criou uma estrutura que ela vai vencer esse vão tranquilo. Show de bola, pessoal. Espero que tenha todo mundo gostado desse formato. E uma salva de palmas pro Jabes. Opa, muito tamo obrigado, junto. Jabes. Beleza.